Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Vou estar todo mundo aí nos jogos, né? Assistindo as aulas, tudo certinho, né? Então, na aula de hoje, eu vou retrabalhar, né? Alguns conceitos que a gente viu nas últimas aulas, certo? A gente vai terminar esse conteúdo aí sobre reprodução humana e vamos começar a fazer alguns exercícios, certo? Só que antes disso, a gente vai falar um pouco sobre gestação e gravidez, etc. Só que antes disso, eu vou relembrar vocês alguns conceitos, certo? Primeiro, eu falei para vocês que os testículos, eles vão gerar os espermatozoides, certo? O espermatozoide é a célula reprodutora masculina. E os ovários vão gerar o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, certo? Quando eu junto espermatozoide mais óvulo, eu vou ter a chamada fecundação, certo? E vai ter a formação da primeira célula humana, que é chamada de zigoto. Eu falei para vocês que a gente vai se desenvolvendo, né, desde essa célula chamada zigoto até ser um bebê, né, formado, e a gente nasce, certo? E desde então, desde que a gente nasce, a gente começa a ter um amadurecimento do corpo. Esse amadurecimento do corpo pode ser físico, emocional, intelectual e hormonal, certo? Tudo isso faz parte do amadurecimento do corpo por inteiro. Então a gente sempre precisa estar se desenvolvendo enquanto um ser humano, fisicamente, emocionalmente, cognitivamente e os nossos hormônios também, né? Ó, nós temos três maiores mudanças ao longo da vida, né? Que eu falei para vocês. A primeira é a barriga da mãe, né? Quando a gente tá um bebezinho, a gente muda bastante. A segunda é aos 2 anos de vida e a terceira é aos 12 anos de vida. São as três maiores mudanças físicas e emocionais e cognitivas que o ser humano tem, certo? Ao longo da sua vida. E aí eu falei também que a gente, né, dos 12 aos 18, naquele período que a gente chama de adolescência, certo? A gente vai estar na puberdade. A puberdade nada mais é do que o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias. Eu falei para vocês que características sexuais primárias são características ligadas totalmente à parte sexual do ser humano, né? Pênis e vagina vão ser aí o desenvolvimento sexual primário. Já o secundário vão ser as características intrínsecas ao sexo. Por exemplo, homem tem a voz mais grossa, tem o pomo de Adão, né? Tem a pele mais grossa, etc. Já a mulher, ela vai ter o desenvolvimento dos seios, vai ter uma voz um pouco mais fina, uma pele um pouco mais fina. Todas essas características são características secundárias, certo? Falei para vocês sobre telarca, menarca e sujeira noturna, certo? E agora nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Quais são as partes do sistema reprodutor feminino? Vagina, útero, ovários, certo? E tubas uterinas, que eram chamadas antigamente de trompas de falópio, certo? A gente já falou sobre a função de cada um e quem faz parte do sistema sexual masculino: testículo, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal, próstata, glândula bulbouretral e o pênis, certo? Todos esses vão fazer parte do sistema reprodutor masculino. E agora a gente vai ver um pouco sobre gestação. Prestem atenção aqui nessa aula sobre gestação, certo? Eu sei que está todo mundo nos jogos, essa aula aqui é a aula da terça, mas é importante que vocês aí estudem esse conteúdo, certo? Pode ser aí conteúdo de uma futura avaliação. Vocês podem acompanhar comigo aí no capítulo 219, certo? Que vai dizer o seguinte, no primeiro parágrafo: havendo encontro do espermatozoide com o óvulo, forma-se a célula ovo, né? Ou zigoto. A partir de então, durante 4 a 5 dias, o zigoto ele vai se deslocar pela tuba uterina até chegar no útero. A célula, né, a fertilização ela vai ocorrer aqui, ó, nessa região. E aí, durante 4 a 5 dias, ela vai andando, dá isso aqui tudinho, certo? Até chegar nessa parte aqui do útero, certo?
Esse fenômeno é chamado de implantação ou nidação, certo? Nesse período aí, o embrião ele já mede cerca de meio centímetro, certo? De comprimento. A gente vai ter o surgimento do líquido amniótico dentro da bolsa amniótica, né? Que é o líquido que vai nutrir e vai pegar as excretas que o bebê vai gerar durante o seu desenvolvimento, certo? Então a gente tem aqui resumido as fases. A fecundação se dá nas tubas uterinas. O óvulo é penetrado por meio do espermatozoide. A implantação é a última etapa para garantir a gravidez, certo? Então a gente tem aqui fertilização, o desenvolvimento, certo? Tudo mais. E aqui os bebês, ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, certo? 5 meses. E por assim vai. Depois do terceiro mês, né, ou antes disso, apenas o aborto espontâneo ele pode interromper a gravidez, certo? Depois do terceiro mês, apenas o aborto espontâneo. É muito difícil a gente fazer uma cirurgia abortiva, certo? Depois do terceiro mês. Então, geralmente, é feita antes do terceiro mês. Vamos falar agora um pouco sobre gêmeos, né? Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos bivitelinos, fraternários ou não idênticos, certo? E os gêmeos univitelinos. Quando os gêmeos eles compartilham as mesmas informações, ele é chamado de gêmeo univitelino. Já quando eu vou ter dois óvulos, dois espermatozoides, eu vou ter aqui os gêmeos bivitelinos ou não idênticos, certo? Falamos já um pouco sobre parto, certo? Parto normal, cesárea, estágio da cesárea, como é que faz a cesárea, a menopausa, já conversamos sobre isso. E agora vocês podem acompanhar comigo a resolução das questões aí, a partir da página 224, certo? A puberdade é um período de intensa mudança na menstruação corporal, tanto para meninos quanto para meninos, certo? Meninas e meninos, tudo bom? De acordo com seus conhecimentos, cite algumas dessas mudanças. A gente tem, nas meninas, surgimento aí do chamado peito, né? Conhecido como broto mamário, até larga, que é a primeira menstruação. E já nos meninos, a gente vai ter aumento do testículo, mudança do timbre de voz, certo? E todas as mudanças sexuais secundárias para meninos e meninas que a gente conversou, certo? Segunda questão aí, da página 124, certo? Pensando na constituição do sistema genital masculino, descreva o caminho que o espermatozoide faz desde a sua produção até a saída para o ambiente externo. O espermatozoide, né, como a gente conversou, ele vai ser produzido dentro do testículo, certo? E aí ele vai passar depois do testículo. Ele vai ter sua maturação, seu crescimento, seu desenvolvimento no epidídimo. E depois ele vai para os canais deferentes, vai receber, né, 3 secreções. A gente tem 3 glândulas no sistema reprodutivo masculino, certo? Que é a vesícula seminal, próstata, glândula bulbouretral. E aí depois de ele receber esses 3 líquidos, ele segue pelo canal ejaculatório, certo? Vai passar pela uretra e por fim ele vai ser expelido aí na região externa. Vocês poderiam perguntar, professor, quando eu faço vasectomia, se uma pessoa fizer vasectomia, ela continua podendo ejacular? A resposta é sim. Por quê? Eu vou ter 60%
do esperma, né, do sêmen como um todo, vindo do testículo, certo? 60% não, 40% vindo do testículo. E 60% vai ser a junção aqui dos líquidos produzidos pela vesícula seminal, pela próstata e pela glândula bulbouretral. Por que isso? Porque o sêmen ele precisa ter uma constituição química específica para poder penetrar a região da vagina, certo? Para poder aí as mulheres engravidarem e terem seres humanos, certo? Segunda questão. O sistema reprodutor engloba os órgãos que produzem, transportam e armazenam as células germinativas, que são as responsáveis por dar origem aos gametas. Descreva as funções dos testículos. Quais as funções dos testículos? Eles amadurecem e armazenam o espermatozoide até o momento da sua liberação. Além dessas funções, os testículos eles também vão produzir os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, responsável por todo o processo reprodutivo do homem, certo? E aí a quarta questão da página 224. O útero é o órgão onde ocorre o desenvolvimento do embrião após o processo de fecundação, que ocorre nas tubas uterinas. Descreva. Então, o útero ele vai ser um órgão muscular do sistema genital feminino, que dizem, né, que tem um formato de uma pera invertida. A sua extremidade inferior é chamada de colo do útero, né? A entradinha, a parte de baixo, colo do útero, que vai ser a passagem entre o útero e a vagina. E vai ser lá no útero onde o embrião vai se desenvolver. Não é a região onde o espermatozoide encontra o óvulo, certo? O espermatozoide encontra óvulos nas trompas, mas o zigoto, durante 4 a 5 dias, vai andando não, né? Vai se movimentando, né, a partir de líquidos e também de contrações do útero, vai se movimentando até o óvulo chegar no útero, né, propriamente dito, na região do endométrio, e fazer a anidação, certo? Que é quando esse zigoto ele vai se fixar no tecido do útero. Quinta questão aí, página 225. A uretra é um conduto membranoso que faz parte do sistema urinário. Compare a uretra feminina e a uretra masculina. Elas têm as mesmas funções? Bom, antes de ler a resposta, só vocês pensarem. A uretra feminina, ela só passa a urina. Já na uretra masculina, passa a urina e sêmen. Certo? E aí é a principal diferença. Mas vamos ler as questões. A uretra masculina é um canal que integra o sistema genital, servindo de passagem para o esperma, certo? E o sistema urinário, ou seja, é uma via de mão dupla, passa duas coisas. Vai servir de passagem para o esperma e para a urina. A uretra feminina, ela apenas serve de passagem para a urina e não integra o sistema genital feminino, certo? A bexiga e ureter fazem parte dos sistemas genitais do homem e da mulher? A resposta correta, não. Bexiga e uretra não são do sistema reprodutor, certo? São do sistema excretor, também chamado de sistema geniturinário, certo? Que é o termo mais correto atualmente. Sétima questão aí da página 125, certo? Diz o seguinte: técnica reverte menopausa e desenvolve fertilidade. Mulher estéril volta a produzir óvulos
após receber um transplante de ovários congelados nos Estados Unidos. No procedimento médico cirúrgico citado anteriormente, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana pode ser estimulada por ação hormonal, certo? Quais são os hormônios secretados pela hipófise capazes de realizar essa estimulação? São dois hormônios, né? Folículo estimulante e luteinizante, né? FSH e LH, que a gente viu na aula passada de sistema reprodutor feminino, certo? Oitava questão. No sistema genital masculino, não são produzidos apenas espermatozoides. O hormônio, testosterona, é responsável pelas características sexuais, também ali sintetizado. Explique o local onde ocorre a síntese do hormônio testosterona. Bem fácil essa, né? Testosterona é produzida nos testículos. Dentro dos testículos, por células chamadas de células intersticiais, certo? Localizadas dentro do túbulo seminífero. E na nona questão, diz o seguinte: sabemos que os espermatozoides não são eliminados sozinhos no momento da ejaculação. Junto a eles são liberados líquidos nutritivos de origens diversas. Qual a origem desses líquidos? Novamente, né, a gente já falou sobre isso. 3 líquidos: glândulas seminais ou vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Certo? E agora a gente começa questões vestibulares da página 122 até a página 129, certo? 122 não, desculpa, 126 até a 129, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida nessas questões? Vou repetir aqui, certo? Para vocês irem vendo se entenderam tudo corretamente. Mas antes, a gente vai ver uma coisa aqui bem legal, certo? Aqui é um programa, certo? Português e americano. Aí me desculpe alguns termos só que vão estar diferentes do usado no Brasil, certo? Mas no geral vocês vão conseguir visualizar várias estruturas muito.
Vamos ver alguns vídeos bem legais. A gente vai ver agora, certo? Um pouco aí da anatomia do sistema reprodutor feminino, certo? De forma 3D, para que você possa ter uma maior compreensão. Temos aqui, ó. Olha como é. O útero visto de costa, certo? Vagina e útero aqui dentro. Aqui, ó, você deu o zoom. Aí tem aqui, ó, ovário, certo? E útero. Olha aqui, o colo do útero fica nessa região aqui, certo? Vamos ver um vídeo sobre fecundação. Então, os espermatozoides indo e o óvulo aqui. Apenas um espermatozoide pode entrar, certo? Aí quem entra primeiro, depois que um entra, ele joga apenas esse material genético que vai fazer parte aqui do óvulo e ele se fecha e nenhum outro espermatozoide mais pode entrar. E aí forma o zigoto e
começa o desenvolvimento. Certo? E agora, desenvolvimento. Ó. Uma célula vira duas. E aqui começa o desenvolvimento do ser humano. E aí começa o desenvolvimento do feto. E vamos passando as semanas. Aqui o cordão umbilical, que é onde conecta o filho à mãe. E agora na gravidez. Como fica o útero? Como ele muda, certo? Como ele fica grande, etc. Aqui o filho já está próximo a nascer. Certo, gente? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.